E aí, caminhantes, vamos lá? Então, eu tô aqui, ó, num lugar muito legal, né? Você está vendo atrás de mim aí, é conhecido como Lago das Ninféias, né? No Botânico, tá? Muito bacana, é um lago bonito, né? Cercado aí, né? Tem algumas coisas interessantes. Por que ele é chamado de Lago das Ninféias? Porque essas plantas que vocês estão vendo aí, sobre a água, não são Vitória Régias, mas são ninféias, tá? E agora, mais para frente, elas vão florir, né? Isso fica lindo, maravilhoso aqui, tá? Então é um lago bacana, né? Eles têm algumas coisas interessantes, por exemplo, aqui, ó, vocês vão ver, ó, quantas tartarugas, né? Tem bastante aqui. É um lago também que tem bastante peixe, tá? É mais difícil de ver os peixes, né? Por causa da água, o reflexo e tal, a gente não consegue ver, certo? Mas por que eu estou falando, né, de lago hoje aqui? Tá? Porque eu queria falar com vocês acerca de alguma coisa que a palavra nos diz, que nos ensina, né, que Jesus nos ensina, que aconteceu também em um lago. Né? É um lago, não pequenininho como este aqui, né? Mas um lago muito grande. Um lago também conhecido como Mar da Galileia. Ele é chamado de mar, mas na verdade é um lago de água doce. Também conhecido como Lago de Tiberíades, Lago de Genezaré, mas é mais conhecido mesmo como Mar da Galileia, por causa da sua extensão. Ele tem em média 25 quilômetros de comprimento, é uma média de 15 por largura, então é muito grande. Tá? E volta e meia os discípulos com Jesus atravessavam este mar, né, para cruzar de um lado para o outro e tudo mais. E uma das vezes em que eles foram cruzar este mar, sobreveio ao barco uma grande tempestade. Que a Bíblia nos relata que as ondas batiam no mar, batiam no barco, enchiam o barco de água, e os discípulos estavam com medo até mesmo que o barco fosse a pique, né? Que afundassem. Tá? Estavam ali desesperados, tirando água do barco, aquele tumulto todo, tal, e de repente eles olham e veem Jesus deitado sobre uma almofada, dormindo. Oh, dormindo, é... Então eles correram até Jesus e falou: Jesus, acorda! Será que o senhor não se importa, né? Que nós estamos para morrer aqui, afundar, e o senhor aí dormindo? Então Jesus acorda, levanta, dá uma ordem, faz-se bonança, e ele chama então os discípulos e fala assim: vocês são homens de pouca fé. Irmãos, o que será que isso tem a ver? O que isso que acontece? Por que isso? Por que ele chamou de homens de pouca fé? Bom, primeiro, por que será que eles correram chamar Jesus? Eu vou dizer para vocês, eles não foram chamar Jesus porque criam que Jesus podia e tinha poder para aplacar a tempestade, para fazer bonança ali. Não, eles não sabiam disso, eles não tinham passado por essa experiência, não era algo que que eles podiam lançar mão, porque eles não sabiam disso. Eles foram chamar Jesus porque tinha medo realmente que o barco afundasse e Jesus morresse dormindo. Tá? Então eles foram acordar Jesus para que ele tomasse uma atitude, né? E fizesse alguma coisa, de repente buscasse um pedaço de madeira, alguma coisa para tentar se salvar. Tá? Bom, mas Jesus então chama de pouca fé. Por quê? Quando eles entraram no barco, Jesus falou: vamos para outra margem. Então a palavra de Jesus estava dada, eles iriam para outra margem. Mas o que Jesus queria mostrar para eles é que tempestade nenhuma, dificuldade nenhuma deve nos tirar a paz ou nos tirar o sossego. Jesus estava dormindo no barco porque Jesus confiava em Deus. Jesus sabia dos planos de Deus. Jesus andava segundo a vontade de Deus. Tá? E Jesus quis ensinar aos discípulos que quando nós andamos, quando nós caminhamos, quando nós colocamos a nossa vida debaixo da vontade de Deus, as tempestades podem vir, mas nós podemos descansar e confiar em Deus, ter fé em Deus, que tudo dará certo, que a tempestade vai passar, que nós sobreviveremos. Olha, muitos dos discípulos ali, né, mostraram que estavam apavorados mesmo, né, e com medo da tempestade. Mas Jesus nos ensina, né, venha, né, aprenda comigo, caminhe comigo, veja o que eu faço, veja como eu faço. É isso que Jesus quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar a viver neste mundo, né? Mesmo diante das circunstâncias mais desfavoráveis. Ele quer nos ensinar a como desfrutar de paz, de tranquilidade, que é confiando nele, tá bom? Pedro aprendeu muito bem isso. Bom, mas Pedro é outra história, tá? Por enquanto vamos ficar aqui, tá bom? Deus te abençoe. Confie em Jesus,
Não deixe que o mar da vida, né, com as suas tempestades, te tire a paz. Descansa. Deus abençoe. Até a próxima caminhada.